E aí, pessoal, beleza? Vamos começar agora com a nossa sexta aula do curso básico de VoIP CIP. Bom, na aula de hoje nós iremos ver e falar um pouquinho mais sobre o roteamento e PSTN. Então vamos lá. Bom, antes de começar a falar especificamente de roteamento e PSTN, quero só fazer uma abordagem de alguns aspectos do CIP, sendo entre o primeiro deles a mobilidade. Bem lá na primeira aula nós falamos sobre mobilidade, mas não dissemos muito o que é. Então aqui eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes. O que é a mobilidade? É a capacidade de o usuário se comunicar usando um dispositivo móvel. E o CIP ele suporta a mobilidade usando o método register, né, de registro, que permite que um dispositivo móvel altere o seu IP e o ponto de conexão à internet e mesmo assim ainda possa receber chamadas. Então, você tem um dispositivo móvel, se você vai com ele para uma outra rede, nessa outra rede você ganha um IP. Como você usa o seu register para se registrar no servidor, você ainda tem a opção de, mesmo assim, ainda receber chamadas. Aqui nesse slide nós vemos aí um exemplo disso. Um dispositivo aí vincula sua ORI, né? Nós já vimos que é o ORI, de contato ao endereço de registro, por um simples registro ao servidor SIP. E de acordo com o IP do dispositivo, o registro atualiza essas informações automaticamente no banco de dados dele. Então, o agente ele pode percorrer diferentes operadoras, como já foi dito, e se registrar novamente no seu servidor. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse fluxo de chamadas que está na tela. O A ele sai da sua rede inicial, por ser um dispositivo móvel nesse caso, e recebeu temporariamente um novo RI como provedor de serviços. O A, então, ele realiza um registro duplo, né? Nós podemos ver ali o AC1 fazendo um registro tanto no AS visitante, da rede que ele está agora, quanto no local dele, né? No origem. Ele registra nos dois pontos. A segunda solicitação de register ela é roteada de volta para o servidor original. Como mostrado no fluxo, quando essa solicitação chega à rede do provedor original, o invite é redirecionado para o novo provedor e que encaminha a chamada para o usuário. Então você vê que a mobilidade é uma coisa que é inerente aí, né, no CIP. Tá? Bom, passando agora para esse outro slide, nós vamos ver agora a mobilidade durante chamada. O agente de usuário ele pode alterar o seu IP durante uma sessão ativa, que nós vemos já está estabelecida uma ligação entre o AC1 e o AC2, porque nós vemos na primeira linha desse fluxo a linha azul do RTP estabelecido. Então já está tendo uma conversação nesse caso. Então o CIP suporta nesse cenário, pois pode ser usado um novo invite para atualizar o RI de contato dessas informações. Dê uma olhada aí no fluxo de chamada mencionado nessa figura e você vai perceber que a ligação está em curso, como eu já tinha dito. Porém, quando o AC2 detecta que passou para uma nova rede, ele recebe um IP novo aqui. Desta vez ele executa um novo invite, nesse caso com replace, aqui destacado em verde, para permitir que a sinalização do fluxo de mídia vá para o novo endereço IP. Se o user agent puder receber a mídia em ambas as redes, a interrupção será praticamente insignificante, né, do multimídia. E se não for o caso, alguns pacotes de mídia podem ser perdidos. Mas aí resulta em uma pequena interrupção na chamada, nada muito grave. Bom, começar a falar agora de bifurcação ou forking. É uma única chamada que pode tocar em vários terminais ao mesmo tempo. E esse processo é conhecido como bifurcação. Como um exemplo, você pode fazer com que seu hardphone, né, na sua mesa, do seu escritório, toque ao mesmo tempo que no softphone no seu celular. E existem dois tipos de bifurcação. Nós temos aí a bifurcação paralela e a bifurcação sequencial. Nos próximos slides nós vamos ver aí a diferença entre as duas. Então, bifurcação paralela. Nesse cenário, na bifurcação paralela, o servidor proxy ele ia bifurcar o invite para ambos os dispositivos. Vamos acompanhar aqui.
Você faz o invite. O servidor proxy, por sua vez, ele vai mandar o invite tanto para o AC2 quanto para o AC3. E vai estar tocando em ambos ao mesmo tempo. Os dois responde com 180 ring. Essas informações são passadas para o AC1. Uma vez que um atender, né, quem atender primeiro, aqui no caso está sendo o AC2, né, com o 200, ó, ele já retorna para o proxy. O proxy retorna o 200 OK para o AC1. O AC1 retorna com o ACK, retorna no proxy para o ACK para o AC2. É estabelecida a conexão RTP entre os dois pontos. E o proxy ele se encarrega de já enviar o cancel para o AC3, né, porque não foi estabelecida a conexão e como ainda não tem nenhuma conexão, nenhuma sessão ativa ainda, né, não é utilizado o buy, como foi dito, nós utilizamos nesse caso aqui o cancel. Ele responde também com 200 OK. Mais uma vez ele tem o retorno que seria o 487, que seria o request terminate. Ele responde com ACK finalmente. Passando para a bifurcação sequencial, nesse cenário, o servidor ele irá bifurcar o invite para o dispositivo UA2. No caso aqui, vamos ver aqui, né? Você faz a chamada do AC1, né? E para o proxy. Ele enviou tanto a chamada para o AC2, ele retornou com um busy, né? Busy here, 486, que eu disse que vocês viajem muito isso. E se tiver com a bifurcação ativa no AC3, o proxy retorna dizendo que a ligação será encaminhada, né? E ele manda um novo invite para o AC3. Bifurcação sequencial, né? Não é paralela como a primeira. Ele toca, responde que está tocando, retorna novamente para o AC1 tocando. Uma vez que alguém atendeu no AC3, ele dá o 200 OK para o proxy retorna 200 OK. O ACK vem direto do AC1 para o AC3 e é estabelecido finalmente aí a conexão RTP entre os dois pontos, né? E é iniciada a conversação através do túnel multimídia. Tá? Vocês podem ver que é muito interessante isso, né? Na questão, por exemplo, se você utiliza dois ramais, nem sempre está num ramal e está em outro ramal. Se toca em um, você pode ter a opção de enviar essa ligação para um outro ramal que geralmente você esteja. Essa é uma funcionalidade do SIP. Falar um pouquinho agora de tag e ID. Tá? Os IDs eles ajudam os proxies a se corresponderem em ligações bifurcadas. Sem os IDs, um proxy não é capaz de entender a resposta. O ID ele está presente no cabeçalho via, também nós já vimos na aula passada. Os tags são usados pelo UAC para distinguir a resposta dos UAS. E um UAS não sabe se a notificação foi bifurcada ou não, portanto é necessário adicionar uma tag. Esse é o motivo da tag. Bom, correio de voz, ou do inglês aí voicemail, também muito utilizado aí na área de telefonia, muito comum hoje em dia. Acho que aí, dificilmente alguém que nunca usou correio de voz. O correio de voz é chamado como se fosse uma aplicação para um telefone, tá? Como existem outras aplicações, né? Já foi dito aqui, por exemplo, a URA, a unidade remota de atendimento, quando você liga, por exemplo, no seu banco pedindo o saldo da sua conta, você está ligando para uma URA, aquilo também é uma aplicação para telefone, né, no caso. Quando a pessoa é chamada e não estiver disponível, o sistema então anunciará para você deixar uma mensagem de voz. Básico. Agora nós vamos ver aqui um exemplo usando o SIP para correio de voz. Então aqui nós temos novamente a Nina tentando discar para a Mel, né, com o servidor proxy no meio. Ela inicia a chamada com invite. O proxy envia o invite para a Mel. Retorna o sem tentando, né, sem trying. E aqui em verde, destacado, nós podemos ver que o telefone da Mel retornou com 486 busy, né, novamente o famoso 486. Dizendo que por algum motivo está em ligação, fazendo alguma coisa, não pode atender aquela chamada no momento. Nesse caso aqui tem o 181, né, que a ligação será encaminhada, enviando para o Nina.
e ele envia o invite direto para o voice e-mail. No caso aqui, o voice e-mail quem vai atender a ligação agora, com 200 OK, repassado de novo para a Nina. O servidor proxy retorna com o ACK para o voice e-mail. E posteriormente é estabelecido aí o canal de comunicação RTP entre o voice e-mail e a Nina, né? Bom, falar um pouco agora de proxy, tá? Eu sei que nós já falamos bastante de proxy, porém ainda eu não falei ainda que existem dois tipos de proxy, que são eles: o servidor de proxy stateless, a tradução literal aí do inglês seria sem estado. O que significa isso? Um servidor sem estado ele simplesmente encaminha a mensagem que recebe e não armazena nenhuma informação. É uma transação, como ela não tem processamento, é uma transação rápida dentro do servidor. E também temos o servidor proxy stateful. Novamente a tradução literal seria com estado. Que nesse caso existe uma monitoração e ele controla todas as solicitações e respostas recebidas dos UAs. Ele armazena essas informações e, se necessário, e pode retransmitir o pedido se não receber uma resposta do outro lado. Nesse caso, como há um processamento, há um armazenamento da informação do banco de dados, essa transação ela não é tão rápida. Ele também pode bifurcar ou retransmitir uma chamada quando ocupada. Então é um proxy um pouco mais avançado aí em questões, né, de opções. Voltando aqui um pouquinho, vou falar um pouco agora do cabeçalho via, mais especificamente, e o record route. O record route é um cabeçalho que é inserido em solicitações de proxy que devem estar no meio caminho de solicitações subsequentes para o mesmo call ID da chamada. E em seguida ele é usado pelo A para rotear solicitações subsequentes. Não vou entrar muito em detalhes aqui para vocês, tá? Nesse caso, porque também não é o foco aqui do nosso objetivo. Eu gostaria mais que você soubesse que existe um record route junto aí com o cabeçalho via, tá? Passando agora, nós vamos falar de PSTN, o Public Switch Telephone Network. Para quem trabalha na área de telefonia, vocês vão ver isso muito. Então é bom vocês terem um bom conhecimento disso. Aqui eu não vou falar muito aprofundado sobre o PSTN, mas nós vamos ter um bom overview aqui agora. Bom, o que é PSTN? PSTN é a rede telefônica pública comutada. E ela é uma infraestrutura mundial, né, de redes de telefonias públicas, que elas são interconectadas e orientadas por voz, tanto comerciais quanto governamentais. Então, nós temos aqui várias operadoras aqui no Brasil, várias operadoras fora dos outros países que elas se conectam, né? Quando você disca, por exemplo, para um outro país fora, você está utilizando a rede PSTN. Também ela refere-se a ela muito como um serviço de telefone antigo, legacy, né? Ela é uma agregação de redes telefônicas de comunicação de circuitos que evoluiu desde os dias de Alexander Graham Bell. Que eu falei do Alexander na nossa primeira aula lá, um pouquinho relembrando um pouquinho de história da telefonia, né? E na maioria dos locais hoje em dia ela é quase totalmente digital, mas geralmente o link final, né, algumas pessoas chamam de last mile, né, a última milha, né, que seria do switch até o usuário final, ela na maioria dos casos ainda é usado ainda um circuito analógico, né, por pulso. Lógico que você pega aí países de primeiro mundo, né, por exemplo, como Estados Unidos, isso já praticamente não existe mais, né? Geralmente a maioria o cara já tem fibra ou outro tipo de ou cabo, né, já até dentro da residência dele, né? Bom, aqui nós vamos ver um exemplo do PSTN, né? Aqui nós temos um telefone de disco, de pulso. Eu não sei, eu acho que tem muita gente aí que talvez esteja vendo esse curso agora que nunca viu isso aqui na vida, ou já viu, não sabe nem para que serve.
Mas vocês podem ver que aqui tem um disco nesse telefone, tá vendo? E antigamente o que acontecia? Para você saber o número que foi discado, né? Ele não tinha ainda o padrão digital, né? De DTMF, já conversamos. O que você fazia? Você girava esse disco até o número que você queria e soltava. Quando ele soltava, ele passava por um relé e esse relé soltava um pulso na rede, né? E esse pulso, por exemplo, se você queria digitar o 2, ele dava dois pulsos, né? Um, dois. Ele sabia que aquilo lá você tinha, se você queria digitar o número 2. Existia uma pausa entre esses pulsos, e quando tinha uma pausa mais longa, ele sabia que você queria passar para o segundo dígito, no caso. E isso, muitos anos foram assim. É passado por uma rede analógica até uma central, né, de telefonia, e onde geralmente a interligação dessas centrais de telefonias ela é feita hoje atualmente aí por métodos digitais. Geralmente aí são trunks de várias linhas que fazem essa interconexão. E aqui do outro lado nós temos o seu telefone aqui. Você pode ver que ele já não é mais de disco, ele já é um telefone já com teclas, né? Que ele gera, ao invés de ele gerar um pulso, né, no caso aqui, pelo disco, você cria tom em uma determinada frequência para cada numeração. Então essa central telefônica ela vai entender aquele tom naquela frequência como sendo um número. Então já agilizava o processo de discagem. É óbvio que hoje em dia você não vê mais esse telefone de disco, apesar que ainda funciona, né? Se você tiver uma linha convencional e pôr um telefone de disco, ele vai funcionar. E também tem a telefonia digital aí com DTMF, né? Que ela é passada pelos sons de frequências diferentes, né? E onde que eu disse para vocês, no caso do SIP, que em vez dele passar essa frequência pelo meio multimídia, ele manda usando o options do SIP, que é muito mais confiável. Porque aqui você pode estar falando no meio e talvez o sistema do outro lado não compreender muito bem o DTMF. Então, o pessoal que desenvolveu o SIP inventou um outro método de você transferir os DTMFs, né, os dígitos. Bom, então como que faz para interligar um sistema legacy, um sistema de telefonia digital PSN aqui, com um servidor SIP hoje que utiliza a tecnologia IP? Né? Uma integração SIP-PSTN. Como que nós fazemos isso? Né? Se o SIP e o PSTN são redes diferentes e falam idiomas diferentes, né? Cada um tem o seu método ali de interligação. Então nós vamos precisar de um tradutor para comunicar essas duas redes. Nós chamamos isso de um gateway de voz. Nós vamos dar um exemplo para mostrar como que faz agora uma chamada ser transferida de um servidor SIP para uma telefonia comum. Esse exemplo de integração entre SIP e PSTN. Desse exemplo aí nós temos a Nina, que está com o telefone SIP, com o RI, nós já vimos aqui que é o RI SIP, nina@empresa.com.br. E a Mel que está usando um celular com o número de código do Brasil e a área de São Paulo. Parênteses. Não sei se todo mundo conhece, como a rede PSTN, nós já dizemos que é uma rede mundial, ela tem códigos mundiais também. Cada país ela vai ter um código. Aqui em vermelho nós estamos vendo esse mais 55. Esse mais 55 ele simboliza o código do país e especificamente do Brasil. 11, né, que seria a área de São Paulo, 11. E aqui na sequência seria o número do terminal do telefone. Geralmente quando você não, por exemplo, você está dentro da sua cidade, você não utiliza nem o 55 nem o 11, mas a central ela já é pré-programada para interpretar isso, tá? E se você precisar fazer uma chamada internacional, você vai ter que usar o código. No nosso caso aqui no Brasil, ainda às vezes você tem o código da operadora aqui, 00, o número da operadora. Às vezes você também não precisa utilizar, dependendo aí da operadora que você utilize. Bom, pessoal, vamos ver agora aqui um exemplo de integração entre SIP e PSTN. Aqui nós já vemos alguns tipos de mensagens novas, né, entre o servidor proxy, SIP, e o gateway, que estão aqui destacadas aqui na cor roxa. Tá?
Como não é objetivo desse curso, nós não iremos nos aprofundar nessas questões. Deixei aqui mais para você ter uma ideia do que é o assunto, que está sendo aí discutido bem superficialmente agora, por ser um concurso básico. Mas dá para você ter uma ideia aí do que é necessário, né, para ter um gateway, né, e fazer esse tipo de integração entre o SIP e o sistema legacy de telefonia, né, o PSTN. Então aqui nós temos aqui no canto esquerdo aqui a Nina, né, no AC, com o seu terminal SIP. E nós temos a Mel aqui em cima, aqui no canto direito, com um celular, como eu já tinha dito lá, com o número de São Paulo. Então a Nina, para fazer a chamada, fazer a ligação para lá, ela vai mandar um request URI, o URI com o que ela quer. Então ela descola mais 5511, o número do telefone. Esse PSTN aqui é uma pré-configuração já no servidor, já para ele entender que isso aqui vai ser enviado para a rede central de PSTN, né? Uma vez chegando esse invite aqui no proxy, ele vai fazer todos os envios necessários aqui para o gateway. E o gateway que vai fazer essa transação, essa tradução, né, na verdade, para a central PSTN. Vai ter todo lá uma resposta, né, que ele também traduz aqui para o proxy. No final é estabelecido o RTP entre o gateway e a Nina, o canal de voz aqui estabelecido. E ele também vai fazer uma outra tradução aqui da ponta dele para o PSTN. E o PSTN, por sua vez, aqui tem todo um processo aqui dentro para enviar essa chamada para o terminal móvel lá da Mel. Aqui não é o nosso objetivo agora ver essa parte, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido aí os conceitos aí mais básicos, superficiais do que é necessário para se formar uma conexão interna no seu SIP para uma externa numa rede PSTN. E então, pessoal, nós chegamos aí ao final da nossa sexta aula sobre VoIP SIP. Na nossa próxima aula nós iremos falar sobre os codecs, o B2B UA e o OnePCC versus o 3PCC. Como eu já disse para vocês, calma que vamos dizer o que são cada um desses. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado e espero vê-los na próxima aula.